Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio da nossa maratona de A Montanha é Você. Hoje vamos falar sobre um dos passos mais desafiadores e transformadores da jornada: libertar o passado. Muitas vezes carregamos mágoas, crenças e experiências que já não nos servem, mas que ainda moldam a forma como vemos o mundo e a nós mesmos. Neste capítulo, Be Unnoticed nos guia por reflexões profundas sobre o que significa realmente deixar ir e seguir em frente. Prepare-se para se conectar com sua própria história e dar mais um passo rumo à sua melhor versão. Vamos juntos comigo escalar mais uma parte dessa montanha. Ao longo da vida, passaremos diversas vezes por um processo de reinvenção. Com o passar do tempo, nós precisamos mudar, pois somos feitos para evoluir. Nosso corpo nos mostra isto. Eliminamos e substituímos células de tal modo que alguns argumentam que somos completamente renovados a cada 7 anos. Nosso crescimento mental e emocional segue um processo similar, embora aconteça com bem mais frequência. Faz sentido, então, que alguns dos nossos sofrimentos mais profundos venham do fato de resistirmos a esse processo natural. Sofremos porque, embora precisemos mudar a vida, estamos nos agarrando a bagagens e detritos do passado. Enquanto carregamos emoções não solucionadas de um dia para o outro, levamos aos poucos nossos traumas passados para a vida futura. Liberar o passado é um processo e um exercício, e temos que aprendê-lo. É aqui que começamos. Como começar a deixar o passado para trás? Você não pode se obrigar a deixar o passado para trás, por mais que saiba o que quer. Agora, você está sendo convocado para libertar o seu antigo eu, suas aflições anteriores, seus relacionamentos passados e toda a culpa do tempo que você passou negando a si mesmo o que realmente queria e precisava. Recuperar-se da autossabotagem exige começar um processo de deixar o passado para trás. No entanto, é impossível estipar algo armazenado no seu cérebro, por mais que você não queira que esteja lá. Você não pode simplesmente deixar aquilo de lado, relaxar um pouco e se obrigar a parar de pensar em uma coisa em volta da qual seu mundo inteiro orbitava. Não é assim que acontece. Você não vai deixar o passado para trás assim que alguém disser para superar, ou no dia em que se der conta de que tem que admitir certa derrota, ou no exato segundo em que perceber que a esperança é, sim, inútil. Você não deixa para trás no instante em que começa a dizer que não vai mais importar. Isso é algo que pessoas que nunca ficaram ansiosas de verdade suporiam. É algo em que só acreditam aqueles que nunca estiveram profundamente apegados a algo pela sensação de segurança, proteção e amor que aquilo lhes proporcionava. Não tem nada de errado com você por quase sentir raiva quando lhe dizem para superar com tanta indiferença, como se as pessoas não conseguissem imaginar as tempestades na sua cabeça e no seu coração. Como você poderia ficar tão passivo em relação a algo em que gastou tanto tempo da vida trabalhando ativamente para manter e restaurar? Você não pode e não vai ficar. Você começa a superar no dia em que dá um passo para construir uma nova vida e se permite deitar na cama, olhar para o teto e chorar pelo tempo que precisar. Você começa a superar no dia em que percebe que não pode continuar a girar em torno de uma lacuna que falta na sua vida e que seguir como antes não é mais uma opção. Você começa a superar quando percebe que esse é o ímpeto, é o catalisador, é o momento que inspira filmes, livros e músicas. Esse é o momento em que você percebe que nunca vai encontrar a paz se estiver parado nas ruínas do que você era. Você só pode seguir em frente se começar a construir algo novo. Você supera o passado quando constrói uma vida nova tão imersiva, envolvente e empolgante que, aos poucos, ao longo do tempo, esquece o passado. Quando tentamos nos obrigar a superar o passado, nós o agarramos com mais força, intensidade e paixão do que antes. É como se alguém dissesse para você não pensar em um elefante branco e essa passa a ser a única coisa em que você vai conseguir focar. O coração funciona do mesmo jeito que a mente nesse aspecto. Enquanto dizemos para nós mesmos que temos que superar, mas ficamos apegados. Portanto, não diga para si mesmo que você precisa superar o passado. Diga que você pode chorar pelo tempo que precisar, que pode se despedaçar e ficar em péssimo estado, deixando a vida desabar e desmoronar.
Diga que pode deixar a sua base despencar. Você vai perceber que ainda está de pé. O que construir depois da perda vai ser tão profundo, tão impressionante, que você vai se dar conta de que talvez a perda fosse parte do plano. Talvez tenha despertado uma parte de você que teria ficado adormecida, caso não tivesse sido pressionado como foi. Se você tem certeza de que não consegue superar o que dói, então não o supere. Mas dê um passo hoje e outro amanhã para construir uma nova vida para si mesmo. Uma peça de cada vez, um dia de cada vez. Porque mais cedo ou mais tarde, o tempo vai passar e você vai se dar conta de que não pensou na questão. Primeiro uma hora, depois um dia, depois uma semana. Anos e trechos da sua vida vão passar e tudo que você achou que o destruiria se torna uma lembrança distante. Algo que faz você sorrir quando olha para trás. Tudo que você perde se transforma em algo pelo qual você se torna profundamente grato. Com o tempo, você vê que esse não era o caminho. Era o que estava atrapalhando o seu caminho. O truque psicológico para libertar velhas experiências. Só porque uma experiência acabou, não significa que ela ficou no passado. Nós guardamos experiências emocionais inacabadas e não resolvidas dentro do corpo. Cognitivamente, costumamos achar que ficamos atrofiados pelo tempo de vida em que fomos magoados ou traumatizados. Sentimos medo, nunca o superamos e, como resultado, paramos de crescer. Com frequência, o que não percebemos é que as experiências que mais nos magoam não costumam ser as que provocam a indiferença. Há algo nelas que nós queríamos profundamente ou ainda desejamos. Não ficamos arrasados por causa de um término. O que nos fez mal foi querer um amor que não era certo para nós. Nós não ficamos tristes por uma perda. Ficamos tristes porque queríamos muito que aquela pessoa ou coisa permanecesse na nossa vida. Nós ficamos mentalmente presos nesses lugares onde ainda desejamos ter uma experiência. O que não percebemos é que temos que nos libertar deles para podermos seguir em frente e criar a experiência em tempo real. Em vez de aceitar que nossa vida não deu certo em algum de seus aspectos, temos que ver o que estava no âmago do nosso desejo e pensar em um jeito de nos dar essa experiência agora. Se você quer mesmo superar uma experiência passada, é preciso acessá-la pela memória. Feche os olhos e encontre o sentimento incômodo no seu corpo. Esse é o seu portal para a sua raiz. Siga o sentimento e peça que mostre onde começou. Você vai se lembrar de um momento, lugar ou experiência. Às vezes, a lembrança é tão recente que você não precisa fazer isso e pode só acessar uma lembrança, imaginando que está de volta onde tudo começou. Agora, o que você precisa fazer é sobrepor uma narrativa para o seu mais novo eu. Você precisa imaginar que você, seu eu antigo curado e feliz, está compartilhando sabedoria. Imagine se sentar ao lado do seu eu mais jovem na hora que ele sofreu uma decepção amorosa e lhe dar explicações bem específicas sobre por que é melhor que seja assim e dizer que, embora ele não tenha como saber ainda, outro relacionamento vai ser bem melhor. Imagine se sentar ao lado do seu eu mais jovem quando ele estava se sentindo muito mal e lhe dar as instruções exatas sobre o que ele precisa fazer para se sentir melhor. A quem ele precisa recorrer, aonde precisa ir, o que precisa começar a fazer e o que precisa parar de fazer. E o mais importante, imagine dizer para o seu eu mais novo que simplesmente tudo, sim, tudo vai ficar bem. Que seus medos são infundados, que coisas ótimas estão a caminho e que a vida vai ficar boa no fim das contas. Você precisa fazer isso para libertar o velho apego e permitir que uma parte sua se agarre ao momento presente e ao que existe nele. Embora você não possa alterar o que aconteceu no passado, se mudar a sua visão sobre isso, poderá mudar quem você é agora. Pode transformar a narrativa em sua vida. Pode parar de se agarrar à antiga existência, na qual tinha que ser alguém que não é. A verdade é que, quando temos um apego não saudável a algo do passado, nossa perspectiva sobre ele acaba ficando distorcida. Não estamos vendo a realidade pelo que era e precisamos nos ajudar a conseguir ampliar a mentalidade e nos abrir para a verdade. Em vez de desejar o que não tínhamos, precisamos nos libertar do passado e começar a botar energia em construir essa experiência agora. Quando fazemos isso,
Ficamos livres para entrar no campo do potencial infinito de todas as possibilidades. Ficamos livres para sermos quem sempre quisemos ser, para criar o que sempre quisemos criar e para ter o que sempre quisemos ter. A hora é agora e o lugar é aqui. Remoer o passado não significa que você quer voltar a ele. Não conseguir esquecer o que aconteceu não significa que você está satisfeito em reviver tudo de novo, embora neste momento você esteja assim. A coisa mais louca da vida é a forma despretensiosa com que ela segue em frente. Você perde a pessoa que lhe era mais próxima e o mundo lhe dá alguns dias de luto, mas depois esperam que você simplesmente continue vivendo como se nada tivesse acontecido. Você passa por algo que muda tanto sua vida, sua mente, e que provoca um trauma profundo, para então descobrir que a sociedade tem um limite pequeno para o quanto tolera seu medo. Você tem permissão e é perdoado pelo seguinte: chorar, ficar triste e cancelar alguns planos aqui e ali. Ter alguns dias para não ir trabalhar e alguém para ouvir os seus desabafos algumas poucas vezes. Mas processar e aceitar a gravidade de uma coisa que tocou cada pedacinho de você não é algo que possa ser feito em um dia de licença no trabalho. Não é uma coisa para a qual o mundo nos dê tempo suficiente e por isso você faz de qualquer jeito. Você segue em frente. Um dia acorda e descobre que, por todas as medidas identificáveis, você superou. Está a quilômetros de onde começou. Não consegue nem se lembrar direito desse ponto. O que você está subestimando é o fato de que, embora possa deixar para trás um lugar, uma pessoa ou uma situação, é impossível fazer isso consigo mesmo. Por que ficar pensando no passado o surpreende? Você não teve oportunidade de apontar uma luz para aquela escuridão específica e concluir que estava tudo bem. Você não teve oportunidade de fazer nada. Quando sua mente fica presa no passado, não é porque ela quer voltar para lá. É porque você sofreu um impacto bem mais profundo do que tinha percebido. E os efeitos disso ainda o abalam. Esses efeitos se aparecem como pensamentos aqui e ali, mas sob a superfície. Há um eco profundo que tem o poder de colocar você exatamente onde você estava, como se nunca tivesse saído de lá. Você pode sair do país, se casar de novo, construir uma carreira nova, sair com 12 pessoas, encontrar um grupo de amigos novos, se sentir mais feliz e satisfeito do que nunca, e ainda assim sofrer pelo que o seu eu mais jovem passou. Apesar de você estar diferente por fora, aquela parte ainda existe por dentro. Aquele seu eu mais jovem não quer que você siga em frente, quer que você o identifique e reconheça. E você vai fazer isso com o tempo. Você não está errado, nem tem algum problema por se sentir como se sente. Você reagiu às suas circunstâncias como qualquer pessoa saudável faria. Se qualquer um estivesse no seu lugar, teria reagido da mesma maneira. Outra pessoa se sentiria exatamente igual a você. Você era uma pessoa saudável que passou por uma situação traumática e reagiu como esperado. Você é uma pessoa que seguiu em frente porque precisou fazer isso, mas que não estava doente a ponto de se desassociar completamente do passado. O fato de você ainda lembrar o que aconteceu é sinal de que está mais saudável do que pensa, mais disposto a se curar do que percebe e mais misericordioso do que achou que ficaria. Tudo o que o assombrou está surgindo na sua consciência, e você consegue ver isso e se retirar de forma graciosa. Você não é a pessoa que era, mesmo que todas aquelas peças ainda sejam partes suas. Você não é problemático por estar sofrendo. Você está tentando se libertar da dor. Superando as expectativas não realistas. Não é tão corajoso assim dizer que você ama seu corpo depois de tê-lo modificado até ficar exatamente como você quer que ele fique. Não é tão corajoso assim dizer que você não liga para bens materiais quando você tem acesso a tudo no mundo. Não é tão corajoso assim dizer que o dinheiro não o motiva quando você tem o suficiente. Quando você só encontra felicidade e paz depois de consertar todos os defeitos, dominar cada desafio e estar vivendo na parte do depois na imagem da sua vida, você não resolveu nada. Você só reforçou a ideia de que não consegue ficar bem enquanto não estiver tudo perfeito. A verdade é que você não muda sua vida quando conserta cada peça e chama isso de cura. Você muda sua vida quando começa a parecer exatamente como é. Muda sua vida quando fica à vontade sendo feliz,
onde está, embora queira seguir em frente. Você muda sua vida quando consegue se amar, apesar de não ter a aparência que queria. Muda sua vida quando tem princípios em relação a dinheiro, amor e relacionamentos, quando trata estranhos tão bem quanto trata o CEO de sua empresa e quando gerencia $1.000 da mesma forma que faria com $10.000. Você muda sua vida quando começa o que é assustador de verdade, se mostrar exatamente como é. A maioria dos problemas que existem na nossa vida é uma distração do problema real, que é o fato de não estarmos à vontade no presente, como somos aqui e agora. Portanto, precisamos nos curar primeiro. Precisamos lidar com isso primeiro, porque todo o resto cresce a partir daí. Precisamos ter coragem em confrontar o nosso incômodo, nos sentar com ele, ainda que embrulhe o estômago, nos faça torcer o nariz e nos deixe certos de que nunca vamos encontrar uma solução. Mas vamos sim. Precisamos ouvir o que está errado, sentir, seguir em frente e permitir que exista. A verdade é que esse incômodo é o verdadeiro problema. E nós corremos em círculos tentando consertar uma coisa atrás da outra, porque elas são sintomas. Se lidamos bem com o dinheiro, temos algum problema com o corpo. Se ficamos bem com o corpo, temos algum problema com o relacionamento. Quando controlamos tudo que importa, voltamos ao começo. Tentamos complicar, mudar, consertar e identificar um problema, que é qualquer coisa, menos a verdadeira questão. Quando você começa a se mostrar exatamente como é, sua vida muda radicalmente. Você começa a receber amor autêntico. Começa a fazer o seu melhor, mais lucrativo e espontâneo trabalho. Começa a rir, começa a apreciar as coisas de novo. Você começa a se dar conta de que só precisava de algo em que projetar todo esse medo. E acabou escolhendo as questões mais vulneráveis e comuns da vida. Quando você começa a se mostrar exatamente como é, acaba com a baboseira. Declara para o mundo que não vai se amar só quando ele achar que você merece. Você não vai ter valores apenas quando tiver tudo de que poderia precisar. Você não vai ter princípios apenas quando chegar aonde quer estar. Você não vai ser feliz apenas se alguém amar você. Quando se mostra como é, você quebra esse padrão. O bom da vida não fica mais reservado para uma versão sua que você provavelmente nunca vai ser. Sempre foi um jogo tentar explicar para si mesmo por que você não se sentia bem naturalmente, antes de saber como começar a se mostrar e dar espaço aos seus sentimentos. Quando ainda morava na escuridão, tinha que suprimir isso e projetar o problema nas suas outras questões. Não mais. Você está se mostrando como é hoje, tomando o que é seu. Não o que pertence a uma versão imaginária de você. Não o que você acha que o mundo acha que você merece. Você aqui, agora. Isso é a verdadeira cura. A verdade é que o universo não permite a perfeição. Sem quebras e vãos, não haveria crescimento. A natureza depende da imperfeição. Linhas de falha formam montanhas, implosões de estrelas se tornam supernovas e a morte de uma estação cria o renascimento da seguinte. Você não veio a este mundo para atingir a expectativa que criou na sua cabeça. Você não veio a este mundo fazer tudo de forma precisamente certa e pontual. Fazer isso exigiria tirar a sua espontaneidade, curiosidade e deslumbramento. O que sai do caminho está abrindo o caminho. Não há nada que você possa fazer para ganhar alguém ou algo que não esteja destinado a você. Você pode lutar com todas as suas forças. Pode se agarrar o máximo que conseguir. Pode se obrigar a fazer uma ginástica mental para identificar sinais. Pode pedir para os seus amigos lerem textos e e-mails. Pode decidir que sabe o que é melhor e certo para você. Mas, principalmente, você pode esperar. Você pode esperar para sempre. O que não é certo para você nunca vai permanecer na sua vida. Não há emprego, pessoa ou cidade que você possa obrigar a ser certa para você se não for. Embora seja possível fingir por algum tempo. Você pode fazer jogos consigo mesmo. Pode justificar e dar ultimatos. Pode dizer que vai tentar só mais um pouco e pode dar desculpas para justificar por que as coisas não estão dando certo agora. A verdade é que o certo para você vai aparecer. Ficar com você e não se afastar por muito tempo. A verdade é que, quando uma coisa é certa para você, ela traz clareza. E quando é errada, traz confusão.
Você fica estagnado quando tenta tornar certa uma coisa que é errada para você. Quando tenta se encaixar em um lugar ao qual você não pertence. Você fica dividido, alimenta um conflito interno que não consegue resolver. Quanto mais o sentimento se intensifica, mais você o confunde com paixão. Como você poderia sentir uma coisa tão forte por algo que não é certo? Mas você pode, porque é possível usar a mente para se apegar. Você pode se apaixonar por um potencial, em vez de uma realidade. Pode orquestrar e coreografar danças de como vai viver os seus dias quando as coisas finalmente se encaixarem no lugar certo. Pode elaborar uma vida de fantasia em que tudo que pensou que queria se enraizou no seu dia a dia. Mas, se não estiver acontecendo, é só isso, uma fantasia. E quando nós começamos a acreditar profundamente em uma fantasia, ela se torna uma ilusão. E uma ilusão pode ser bem atraente. A verdade é que o que não é certo para você nunca vai ficar na sua vida. Você pode querer fingir que não sabe se esse é o caso, mas no fundo sabe. Você sente. É por isso que precisa se agarrar com tanta força e com tão pouco espaço de manobra. As coisas que são certas para você podem ficar livres. Você não precisa convencê-las de que são certas. Não precisa listar todas as provas como se estivesse se defendendo num tribunal. Às vezes, nós nos perdemos em sonhos antigos. Nos perdemos nas vidas que os outros queriam que tivéssemos. Ficamos presos no que achávamos que deveria acontecer, no que supomos que teríamos. Nós somos interrompidos por todas as ideias flutuando na nossa cabeça sobre o que poderia acontecer e deveria acontecer se as coisas fossem diferentes, se tudo se encaixasse. É por isso que a vida nos dá esse tipo de garantia. Às vezes ela afasta de nós o que é errado para nós, quando não estamos dispostos a ver isso sozinhos. Na verdade, não queremos o que não é certo para nós. Simplesmente nos apegamos a isso. Temos medo. Ficamos presos na suposição de que nada de melhor vai surgir. Que a ausência disso vai abrir um poço de sofrimento infinito para o qual não haverá solução. Nós não queremos o que não é certo para nós. Só temos medo de nos libertarmos do que acreditamos que vai nos dar segurança. O engraçado é que não há nada que nos deixe mais inseguros do que ficar perto do que não é certo para nós. Não há nada que vá se desfazer mais rápido, não há nada que nos atormente como isso. O que não é certo para você nunca vai permanecer na sua vida, e não por existirem forças fora do nosso alcance controlando as minúcias da nossa vida diária. O que não é certo para você não vai permanecer em sua vida porque lá no fundo você sabe que não é certo. É você que supera, vê a realidade e se afasta. É você que está resistindo, é você que está se reprimindo, é você que está elaborando fantasias de cura sobre como vai ser incrível quando forçar uma coisa errada a ser certa. O que não é certo para você não permanece em sua vida porque você não quer, e assim não o escolhe. Você se afasta quando se dá conta de que está pronto e desiste quando consegue, percebendo que estava o tempo todo apaixonado por um truquezinho de mágica que lhe dava segurança. Recuperando-se de um trauma emocional. Talvez você ache que o trauma está na sua cabeça no sentido metafórico, mas está no seu corpo no sentido literal. Trauma é o que acontece quando algo provoca medo e você não supera. Se não resolver ou derrotar, você entra e permanece em um estado de luta ou fuga, que para o ser humano é basicamente a reação de pânico responsável pela sobrevivência. Trauma é a experiência de se desconectar de um sentimento fundamental de segurança, a não ser que você seja capaz de restabelecer essa conexão. Um viés particularmente destrutivo distorce sua visão de mundo. Você se torna hipersensível, o que significa que vai criar expectativa, pensar em demasia, reagir em excesso, passar a ter estímulos inócuos como gatilho, personalizar situações neutras e ficar em um modo de combate mental. Depois de vivenciar um trauma, o seu cérebro vai se reconfigurar temporariamente para procurar ameaça potencial em tudo, o que torna bem difícil seguir em frente e não desenvolver um complexo de vítima. Afinal, o seu cérebro está tentando literalmente mostrar todas as formas imaginárias nas quais o mundo poderia estar perseguindo você. É por isso que a exposição é tão eficiente como o tratamento para o medo e para a ansiedade.
Ao reintroduzir aos poucos o estressor na vida de alguém e mostrar que a pessoa é capaz de lidar com ele, o cérebro consegue voltar a um estado neutro, pois o sentimento de controle e segurança está sendo restabelecido. Também é por isso que as pessoas que têm laços sociais mais fortes e resiliência mental anterior a um evento traumático têm mais probabilidade de usar o evento como catalisador para refletir, crescer, ter compaixão e se curar, em vez de se autodestruir. Elas se conectam de forma múltipla a esse sentimento essencial de segurança. Então, mesmo que um desses laços seja rompido, os outros permanecerão lá para apoiá-las. E o que acontece com o seu cérebro depois de um evento traumático? Neurologicamente, nós processamos o estresse em 3 partes do cérebro. O primeiro são as amígdalas cerebelosas, o segundo é o hipocampo e o terceiro é o córtex pré-frontal. Indivíduos que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático têm um hipocampo menor, que é o centro das emoções e da memória. A função das amígdalas cerebelosas aumentada, que é o centro da reflexão e criatividade. E a função diminuída no córtex pré-frontal medial, córtex cingulado anterior, o centro que governa comportamentos complexos como planejamento e autodesenvolvimento. Fica evidente, então, por que um trauma tende a nos causar os seguintes impactos. Nosso cérebro para de processar a memória integralmente, nos deixando com fragmentos do que aconteceu e às vezes contribuindo com o sentimento de dissociação. Nossa capacidade de gerenciar uma amplitude de emoções diminui. Nós ficamos sufocados e estagnados. Temos dificuldade de planejar o futuro e nosso autodesenvolvimento e autoatualização param. Quando entramos em um estado de luta ou fuga, nosso corpo interrompe qualquer função avançada que não seja necessária para a sobrevivência. Os receptores principais do corpo se tornam extremamente sensíveis e reativos a estímulos. Essa é uma parte linda e essencial de ser humano. Foi o que nos manteve vivos, como espécie. No entanto, não é um estado que deve ser mantido por muito tempo. Séculos atrás, quando estávamos no degrau mais baixo da atualização, no começo da hierarquia Maslow, o que mais nos preocupava era a sobrevivência física. Agora, o nosso foco é primariamente na autoatualização e na significância e na tentativa de nos sentirmos seguros pela aceitação social, pela riqueza ou pela acuidade mental. Com toda essa área cinzenta, parece óbvio que mais gente estaria lutando mental e emocionalmente do que antes, apesar de terem mais desafios físicos para superar. A recuperação se resume a algo bem simples, que é restaurar a sensação de segurança. No entanto, a parte mais importante dessa restauração é que você precisa restabelecer um sentimento de segurança na área exata da vida que foi traumatizante. Muitas vezes, se alguém fica traumatizado por um relacionamento que teve quando era jovem, vai reinvestir essa energia em valorizar ser atraente ou bem-sucedido. Essas pessoas acreditam que, se forem boas o suficiente, nunca mais serão rejeitadas. Só que nós todos sabemos que não é assim que funciona. Isso acaba fazendo com que tenhamos apegos nada saudáveis e destrutivos a essas coisas. Se sofremos um trauma com um relacionamento, restauramos o sentimento de segurança ao trabalhá-lo em outros relacionamentos saudáveis e seguros. Se sofremos um trauma por dinheiro, restauramos o sentimento de segurança ao fazer o que tivermos que fazer para garantir que teremos o suficiente e poupar para um gasto de emergência. Se sofremos um trauma pela perda de um emprego, restauramos o sentimento de segurança ao ter um plano B ou um trabalho extra engatilhado para o caso de acontecer de novo. Se sofremos um trauma por bullying, restauramos o sentimento de segurança ao encontrar novos amigos. O que a maioria das pessoas tenta fazer é compensar um excesso em uma área da vida que não é o verdadeiro problema. Por exemplo, se a pessoa teve dificuldade em relacionamentos, ela acumula dinheiro para se sentir segura. Claro que isso é inútil porque o problema não foi resolvido. Seu trauma não está na sua cabeça. Ele é literalmente um estado modificado no seu cérebro. E a única forma como você pode ajudar o seu corpo a voltar ao estado anterior é recriar o sentimento de segurança que permite que você desligue o modo de sobrevivência e volte à vida normal, liberando a reserva emocional.
A sua reserva emocional é como a sua caixa de entrada de e-mails. Pode ser uma analogia simples, mas é eficiente. Quando você sente emoções, é como se estivesse recebendo pequenas mensagens do seu corpo que vão se empilhando uma de cada vez. Se você não as abrir nunca, vai acabar com mais de 1000 notificações e deixar passar informações cruciais e percepções importantes de que precisa para a sua vida seguir em frente. Ao mesmo tempo, você não pode ficar sentado o dia inteiro respondendo cada mensagem na hora que chega. Você nunca conseguiria fazer nada. É um erro supor que as emoções são experiências opcionais. Não são. Mas nós somos mestres em evitar nossos sentimentos e fazemos isso de diversas formas. Muitas vezes recorremos a substâncias que nos entorpecem fisicamente, a projeções e julgamentos que desviam nossa atenção para as falhas de outra pessoa e não para as nossas, e a todos os tipos de outras buscas mundanas. No nível mais básico, deixamos nosso corpo tão tenso a ponto de não o sentir. Psicologicamente, você deve saber que isso não dá certo a longo prazo. A reserva começa a entupir em algum momento. Você é obrigado a ficar imóvel e dormir, chorar e sentir medo. Eu queria que houvesse alguma verdade poética e mística para compartilhar aqui, mas não há. Só há a sua anatomia, a fisiologia do que está acontecendo no seu interior quando você sente. Emoções são experiências físicas. Nós expurgamos tudo do corpo com regularidade. Nós defecamos, suamos, choramos, trocamos a pele toda uma vez por mês. Os sentimentos não são diferentes. São experiências que precisam ser liberadas da mesma forma. Quando não são sentidas, as emoções ficam encorpadas, ou seja, ficam presas no nosso corpo. Isso acontece porque elas têm uma característica chamada componente motor, o que significa que, assim que surgem, antes que você possa suprimi-las ou ignorá-las, criam uma ativação micromuscular. Nosso corpo reage de forma instantânea. Muitas vezes, armazenamos dor e tensão na área do corpo em que uma expressão muscular começou, mas nunca se materializou por completo. Isso acontece porque, neurologicamente falando, a parte do seu cérebro que regula as emoções, o córtex cingulado anterior, fica ao lado da área pré-motora, o que significa que, quando um sentimento é processado, ele começa a gerar uma reação física, corporal. A área pré-motora se conecta ao córtex motor e segue de volta aos músculos específicos que vão expressar a emoção. Mas que músculos expressam mais emoções? Bem, depende. Nós temos muito material que nos dá dicas de onde reagimos fisicamente a emoções. Muitas vezes, sentimos medo na barriga. Pense em frio na barriga ou em reação visceral e desilusões amorosas no peito. É daí que vem a coisa toda do coração partido. Estresse e ansiedade nos ombros. Pense no peso do mundo nos ombros. E problemas de relacionamento no pescoço. Pense em pescoço dolorido. Mas, na verdade, é muito mais profundo do que isso. Digamos que alguém fez algo a você que atravessou um limite e seu instinto foi gritar em resposta. Entretanto, como entendeu que gritar com vontade não era a solução, você se segurou. Embora talvez tivesse sido a coisa certa a fazer no momento, o seu corpo poderia armazenar tensão residual no pescoço ou na área da garganta. Em outros casos, as pessoas podem sentir efeitos psicossomáticos das emoções, que são um pouco mais abstratos, como dor nos joelhos ou pés, quando o trauma delas é de seguir em frente e assim por diante. A verdade é que nosso corpo está falando conosco por meio de símbolos tácitos. Se conseguirmos aprender o que ele está dizendo, podemos nos curar de uma forma completamente nova. Você já sabe que as emoções às vezes ficam armazenadas no seu corpo quando não são expressas integralmente. Sendo assim, como começamos a nos livrar delas? Há uma série de estratégias que você pode usar para isso, e o que importa é o que funciona para você. Não existe um caminho único, mas há algumas opções que costumam funcionar bem para a maioria das pessoas, sobretudo quando usadas em conjunto. Pare de meditar para ficar calmo. Comece a meditar para sentir. Eu sei que isso vai contra tudo que você já ouviu sobre meditação, mas é esse o objetivo real dessa atividade. Se você se sentar por uma sessão de 10 minutos e tentar se obrigar a ficar relaxado e leve, estará fazendo o mesmo tipo de supressão que causou a necessidade de meditar. O objetivo da meditação é ficar parado, experimentando o surgimento de todos os sentimentos: a raiva, o medo,
a tristeza, os pensamentos sufocantes, e apesar do quanto pode ser sedutor ou provocar gatilhos, você aprende a ficar imóvel e não reagir. Aprende a permitir que esses pensamentos e sentimentos surjam e passem, porque não reage a eles. E isso exige prática. Use varreduras de respiração para encontrar a tensão residual do corpo. Não é preciso um esforço grande demais para descobrir em qual ponto do seu corpo você armazena dor. Você sente. É no peito, no estômago, nos ombros, no que estiver incomodando. No entanto, se você não tem certeza ou se quer identificar de forma específica onde a dor está, faça a chamada varredura de respiração. Você inspira e expira devagar e sem fazer pausa entre cada respiração. Ao fazer isso, vai perceber que pode encontrar um nó ou soluço em algum lugar e no processo de respirar, vai começar a sentir exatamente em que ponto do corpo está armazenando a tensão. Quando souber, você pode começar a se concentrar mais nessa sensação, a visualizar o que é, de onde veio e o que ela precisa que você saiba. Muitas vezes, nesse cenário, nós somos levados a lembranças específicas ou versões passadas de nós mesmos que precisam de ajuda ou orientação. Use um diário para anotar o que você sente e vê. E lembre-se de que o corpo muitas vezes fala em metáforas, então não interprete tudo literalmente. Sue, se mova, chore. A última, mais difícil e mais importante parte de liberar as suas emoções é a única atitude que você tem que tomar. Você deve senti-las. Às vezes isso significa se permitir se sentir péssimo. Às vezes significa se obrigar a treinar musculação, fazer yoga, alongamento, dar uma caminhada, ou confrontar aqueles pensamentos que são um gatilho e se permitir chorar pelo que o incomoda. Lembre-se de que saúde emocional não é a experiência de estar sempre calma e feliz. É a experiência de se permitir uma variedade de emoções, boas e ruins, e não ficar preso demais a nenhuma das duas. De forma similar, saúde mental e autocontrole são a capacidade de ver, sentir e vivenciar um pensamento sem reagir a ele. A reação ou falta dela é onde recuperamos nosso poder e retomamos nossa vida. Você não nasceu para ser perfeito. Você não nasceu para ser feliz o tempo todo. Mas, se você conseguir se comprometer a trabalhar para ser integralmente humano e sentir mesmo quando tiver medo todos os dias, é possível transcender de uma forma verdadeiramente linda. O verdadeiro significado de curar a mente. Curar a mente não é a mesma coisa que curar o corpo. Quando está fisicamente ferido, você passa por uma recuperação progressiva e linear. Você melhora até que um dia está praticamente igual a antes. Curar a mente é bem diferente, porque você não está voltando ao que era antes, está destruindo quem você era e se tornando alguém completamente novo. Se isso parece meio violento e radical, essa é a ideia mesmo. A cura não é uma ascensão adorável ao conforto e ao bem-estar, feita para ser vivenciada de uma vez por todas. Curar-se é a coisa mais incômoda, perturbadora e importante que você vai fazer na sua vida. Curar-se é voltar ao seu estado mais natural, que tem fome por liberdade pessoal. Não se importa com as opiniões sufocantes dos outros, que cria sem ter dúvida. Está presente sem medo e ama sem estipulações, concordâncias e condições. Quem você é de verdade é ao mesmo tempo a melhor versão de si que você talvez nunca tenha imaginado, e é a versão mais essencial de si que você sempre foi. E chegar lá exige muito esforço. Curar-se requer que você faça um inventário honesto dos ressentimentos, agressões e dos estoques de desejo e medo que você ignorou durante todo esse tempo. Requer que você avalie exatamente o que há de errado com a sua vida e se dedique a consertá-la. Requer que você seja totalmente honesto sobre o que sente e requer que sinta isso de verdade. Curar-se exige que você sinta a dor profunda que reside em você, em vez de recriar subconscientemente a experiência para ter uma válvula de escape. Curar-se é não tentar mais higienizar a sua experiência, limpá-la até ficar perfeita. Para se curar, é necessário passar pela expressão completa de todas as emoções que você cortou e enterrou quando decidiu que não estava mais à vontade com elas. Curar-se requer que você encare cada gota de escuridão dentro de si, pois,
Por baixo do que parece ser uma barreira impermeável, há a liberdade completa, radical, total. Quando você não tiver mais medo de sentir, quando não resistir mais a nenhuma parte da sua vida, algo mágico acontece. Você encontra paz. Sejamos claros, você não vai sofrer para sempre. Isso não vai doer por muito tempo. Mas enganar a si mesmo imaginando que a cura é melhorar progressivamente até ter resolvido todas as suas experiências passadas e poder voltar à sua versão de antes do trauma, bom, isso é entender tudo errado. Nós precisamos passar por períodos que alguns chamam de desintegração positiva. É quando temos que adaptar nossos autoconceitos para nos tornarmos alguém que pode lidar e, melhor ainda, prosperar na situação em que estamos. Isso é saudável. Isso é normal. É assim que devemos reagir. Mas nos acovardamos porque isso é incômodo. Não vai nos dar imediatamente as virtudes do que nos ensinaram que era uma vida que valeria a pena. Conforto, tranquilidade e a ilusão de que tudo está aparentemente perfeito. A cura não é só o que nos faz nos sentirmos melhor mais rápido. É construir a vida certa, aos poucos, com o tempo. É nos parabenizarmos no acerto de contas e admitirmos onde falhamos. É retornar e consertar os nossos erros e voltar para dentro de nós mesmos e resolver a raiva, o medo e a limitação mental que nos levou até aquele lugar. A cura é tolerar o desconforto da mudança porque você se recusa a aturar a mediocridade por mais um segundo que seja. A verdade é que não há como fugir do incômodo. Ele nos encontra onde quer que estejamos. Mas ou nos sentimos incomodados por ultrapassar os nossos limites autoimpostos, rompemos barreiras e nos tornamos quem sonhamos ser. Ou sentimos o desconforto enquanto remoemos os medos que inventamos para justificar por que nos recusamos a agir. A cura vai ser difícil no começo. Vai significar olhar para si mesmo de forma honesta, talvez pela primeira vez na vida. Vai significar sair da sua zona de conforto para poder se tornar quem você quer ser. A cura não deixa confortável e inerte. Ela permite que você se sinta mais motivado pelo desconforto do que temeroso. E que seus momentos de silêncio se tornem mais inspiração do que correntes de preocupação. A cura vai mudar tudo, mas você precisa iniciar esse processo, disposto a sentir o que tem medo de sentir. Sejamos claros, tornar-se a melhor versão de você é sua herança natural. É o que você nasceu para fazer. A cura é liberar a doença que são as crenças e medos limitantes que estão impedindo que você faça exatamente isso. A cura não é voltar a quem você era antes, porque aquela pessoa ainda não era capaz de ver a tempestade antes de ela cair e não sabia se proteger dela. Você não deve voltar a ser ingênuo, menos calejado ou mais desatento. Nem voltar à alegria da ignorância, quando não sabia sobre os contrastes, a dor, tudo de bom e ruim que a vida pode oferecer. O que você tem do outro lado da cura é maior do que isso. Você só não vivenciou ainda para saber. Ao passar por uma experiência dolorosa, você se torna mais resiliente, mais autossuficiente, mais empoderado. Você percebe que nada vai salvá-lo e por isso precisa começar o trabalho de salvar a si mesmo, o que é todo o propósito da sua vida. Quando começa esse esforço, você é capaz de sentir a sua força interior. Percebe que tem o poder e influência e que pode criar estratégias e redirecionar a sua vida. Percebe que sua vida pode ser construída em cima do que você faz, em vez do que não pode controlar. Quando se cura, você fortalece os pontos onde foi ferido. Torna-se equilibrado onde foi egoísta. Torna-se responsável onde foi negligente. Torna-se mais sensível, capaz e consciente. Torna-se mais atencioso, mais empático, mais atento, mais cuidadoso. Mas o que você não precisa mais sentir é medo. O medo não vai protegê-lo. É a ação que vai cumprir com esse papel. A preocupação não vai protegê-lo. É a preparação que vai cumprir com esse papel. Pensar demais não vai protegê-lo. É a compreensão que vai cumprir com esse papel. Quando nos agarramos ao medo e à dor depois de uma situação traumática, fazemos isso como uma espécie de rede de segurança. De forma equivocada, acreditamos que, se nos lembrarmos constantemente de todas as coisas terríveis que não prevíamos, podemos evitá-las. Isso não dá certo e também faz com que você reaja aos problemas com menos eficiência quando acontecerem. Porque, na maior parte do tempo, você está tão ocupado se preocupando com os próprios fantasmas
que se esquece de lidar com as coisas reais que vão destruí-lo aos poucos. Sua saúde, seus relacionamentos, sua visão de longo prazo, suas finanças, seus pensamentos. Ao se curar por completo, você para de tolerar o desconforto. Quando algo está errado, você reconhece que está errado e age para consertar, porque viu o que acontece quando não age. Quando você se cura por completo, você consegue pensar antecipadamente e considerar a relação de causa e efeito de forma racional. Você reconhece que suas ações vão ter consequências e, se quer controlar melhor os resultados da sua vida, precisa ajustar os seus hábitos. Quando se cura por completo, você percebe que não há nada mais importante do que ser capaz de apreciar onde você está, aqui e agora. Os obstáculos que o impedem de estar presente, saboreando a vida, são os desafios que você precisa enfrentar. Porque a vida é rápida e temporária. Você pode perder amanhã o que tem agora. E se agarrar a tudo que tem não faz com que esteja mais seguro. Só significa que quando chegar o dia em que isso passar, como tudo e todos passam, você vai perceber que nunca apreciou a vida de verdade. A cura é chegar a um lugar onde nada fica acima da qualidade da sua única e curta vida. Seguir em frente não significa se vingar. Sua melhora pode não ser algo visível para os outros, pode não parecer uma mudança na superfície. Em um mundo de vinganças e relacionamentos exibicionistas, um mundo que tenta dizer que sua transformação final precisa ser exibida no Instagram, perdemos a noção do que significa se curar, melhorar e seguir em frente. A verdadeira melhora não é provar que as pessoas do seu passado estavam erradas. É, enfim, se sentir tão satisfeito e esperançoso com relação ao futuro que você para completamente de pensar nelas. Quando quer mudar a sua vida apenas para que ela pareça diferente, você ainda está orbitando em torno das opiniões daqueles que não amavam você nem tinham intenção de amar. Sempre dá para perceber a diferença. As pessoas que se transformaram de verdade não estão preocupadas apenas com a forma como as coisas parecem ser. A vida delas está focada completamente na sensação das coisas, em como elas são na realidade. Uma verdadeira melhora é autêntica. É tirar toda a baboseira que serve de maquiagem e encarar os verdadeiros problemas. É cura, é mudar de vez. É pela primeira vez priorizar o seu coração em vez do olhar de outra pessoa. Qualquer um pode manipular uma imagem para que pareça melhor. Qualquer um pode editar, colocar um filtro e posicionar uma imagem ao lado da outra para criar uma narrativa, uma história, algo que se assemelha ao todo. Qualquer um pode comprar beleza e ficar mais bonito se tentar de verdade, e qualquer um pode lhe convencer de que está se saindo melhor do que realmente está. Se a pessoa estiver tão dedicada a provar isso, deve ser porque ela ainda está muito vazia por dentro. E se você não estivesse preocupado em parecer maior, menor, mais bonito ou melhor do que 10 anos atrás? E se você estivesse mais preocupado em ter respeito por si mesmo, relacionamentos reais, liberdade emocional, clareza mental, um emprego de que goste, um trabalho que você respeita, uma disposição mais gentil e mais empática? E se as suas realizações não fossem algo que você pode fotografar ou medir, não fossem comunicáveis por pixels e atualizações de status? Como você está se sentindo hoje? Melhor do que ontem? Mais inteiro? Mais confiante? A verdade é que não tem antes e depois na vida. Estamos sempre no processo de deixar o que não nos serve para trás e nos tornarmos outra pessoa. Aquele momento fotográfico que você está esperando, aquela ocasião em que alguém ousa olhar para frente de novo e finalmente vê que você está prosperando, é um jogo só para você. Ninguém está olhando para você do jeito que você imagina. Ninguém está pensando em você do jeito que você gostaria que estivesse. As pessoas estão olhando para si mesmas, estão pensando nelas mesmas. Elas estão lendo a elas mesmas. E isso não é triste, é libertador. E deve ser o ponto crucial da sua libertação final. A verdade é que você não precisa provar que ninguém estava errado além de si mesmo. As pessoas do seu passado provavelmente não reprovariam tanto quanto você tinha medo de que reprovassem. Esse encerramento é para você. Esse crescimento é para você. Essa mudança é sua. É você contra você. Você encontrando você. Você vendo a si mesmo pela primeira vez. É você se tornando quem sabe que pode ser. É você finalmente alcançando o seu máximo potencial. Mas, acima de tudo,
é você reconhecendo que não era seu melhor eu antes. Você não se comportou como gostaria de ter se comportado. Não fez o que deveria ter feito. Não foi o que queria ter sido. Sempre que queremos desesperadamente provar que alguém está errado, estamos tentando muito sufocar a nossa decepção duradoura de não termos atendido nossas expectativas. Então, lembre-se disto. Na próxima vez que você estiver tentando elaborar uma história de melhora que seja atraente para os outros, pergunte-se por que ainda está esperando a aprovação deles. A resposta quase sempre é que você ainda não tem a sua. E chegamos ao fim de mais um capítulo da nossa maratona do livro A Montanha é Você, de Brianna Wiest. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir e se inscrever no canal para continuar acompanhando a maratona. E no próximo capítulo, Construindo um Novo Futuro, vamos explorar como transformar tudo que aprendemos até agora em ação. Te espero lá!